Olá, pessoal! Vamos começar a nossa segunda aula de gestão comercial, então. E na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o processo de compra de materiais, né? Como gerenciar o seu estoque. E falamos também sobre vendas, né? A importância das vendas, como fazer uma venda de qualidade. Na aula de hoje, a gente vai falar então sobre o plano de marketing. Como elaborar um plano de marketing para sua empresa, quais são as etapas, quais são os passos que a gente tem que seguir para elaborar um plano de marketing. Então, o que é o plano de marketing? O plano de marketing é uma importante ferramenta de gestão. É um planejamento de ações que determinam o caminho que a empresa percorrerá no objetivo de alcançar melhores resultados, seja em número de vendas, crescimento, posicionamento e participação de mercado. Então, no plano de marketing é onde vão estar reunidas as estratégias de marketing que a empresa utilizará durante um período de tempo. O que faz parte dessa ferramenta, né? Indicadores, análises, dados estatísticos, pesquisas de mercados, os objetivos do plano, as estratégias a serem utilizadas e muitas outras informações. Qual que é o objetivo, então, do plano de marketing, né? Para que fazer um plano de marketing? O objetivo, então, é orientar os gestores a planejar ações de atuação no mercado, promovendo o aumento das vendas, a capacitação de clientes, o desenvolvimento de estratégias de comunicação e outros posicionamentos de mercado. Definir ações de comunicação e marketing que deverão ser realizadas para promover a marca, o produto ou o serviço. Aumentar o conhecimento da marca, né? Levar a marca a mais pessoas, angariar novos clientes, né? Atrair novos clientes para a empresa ou fidelizar os atuais, os que já estão com a empresa, aumentar o número de vendas da empresa, aumentar o faturamento, a lucratividade, divulgar e expor produtos e serviços novos ou já existentes, né? Então, tudo isso vai dentro de um plano de marketing, né? Tudo isso são objetivos que o plano de marketing pode ter. E por que fazer, então, um plano de marketing? Plano ela é importante porque tudo que você for fazer dentro da sua empresa é importante planejar antecipadamente, né? E o plano ele vai te dar previsões, né, de tempo, de orçamento, de recursos necessários para fazer as ações, né, para colocar as ações de marketing em, em evidência, né, para realizar as ações de marketing e no plano você consegue determinar todos os itens, né, todos os aspectos ali do marketing que você precisa. Então, fazendo uma boa pesquisa, você consegue ver exatamente quais são os pontos que você precisa melhorar dentro da empresa que estão relacionados a marketing e onde você precisa focar a sua atenção, onde você precisa focar os seus esforços. Então, essa é a importância do plano de marketing dentro da sua empresa. Quais são as etapas, então, para construir um plano de marketing? Então, a primeira etapa é fazer análises, né? Análise da empresa, uma autoanálise da empresa, né? Para identificar bem ali quais são os seus produtos, quais são os seus consumidores, como que a empresa está, quais são os objetivos da empresa, todo o aspecto intra-organizacional, tudo que está dentro da tua organização. É importante você fazer essa análise para que você consiga identificar qual que é o momento, né? Qual que é o local onde você precisa focar os seus esforços. E é importante fazer uma análise do ambiente externo também, uma pesquisa de mercado. Então, você pode fazer essa pesquisa de mercado para ver como seus concorrentes estão no mercado, se eles estão vendendo bem, se eles estão com dificuldades, qual que é o diferencial deles, o que você pode fazer para se destacar, né? Então é importante conhecer, fazer essa análise. De repente você também acha algum fator externo que esteja atrapalhando a tua empresa, né? Ou, de repente, a sazonalidade afeta a tua empresa, alguma lei específica que pode afetar a tua empresa. Então, é importante fazer essa análise do ambiente interno da empresa e do ambiente externo. A partir disso, então, você vai identificar ali quais os caminhos você tem que percorrer ali, né? Para
alcançar melhores resultados para a empresa. Você vai analisar ali aonde está precisando focar a sua atenção e aí você vai falar então sobre os objetivos do plano de marketing, né? Você vai definir os objetivos do plano de marketing. Então, fazendo essa autoanálise, essas análises, você vai conseguir ver qual exatamente o ponto onde você precisa investir, né, os seus recursos, e a partir disso você vai definir quais vão ser os seus objetivos com esse plano de marketing, objetivos de curto ou de longo prazo, né? Então é importante nessa parte você não ter muitos objetivos. É importante que seja um ou dois, poucos objetivos para que eles sejam realmente efetivos, né? Para que você consiga realmente alcançá-los. Então, a terceira etapa é as estratégias de marketing, onde você vai planejar as estratégias que você vai utilizar dentro do seu plano, né? Então, você analisou a empresa e o mercado, você sabe exatamente onde você precisa focar a sua atenção, então você elaborou seus objetivos, você sabe aonde você quer chegar, né? Então, com a análise você sabe onde você está e com o objetivo você sabe onde você quer chegar. E agora você vai fazer ali o caminho, né, para você chegar até os seus objetivos. Então, é o planejamento das estratégias que você vai utilizar para divulgar a sua empresa, para aumentar as suas vendas, seja qual for o seu objetivo. É o que você pretende fazer ali, então, né, para alcançar seus objetivos. Quais os canais que você vai utilizar, né? E quais os objetivos ali da estratégia, de cada estratégia. Então, você vai pensar em cada estratégia e quais os objetivos de cada estratégia dentro do objetivo geral ali do plano. A próxima etapa é a etapa de táticas de marketing. Então, você fez as estratégias, você planejou as estratégias, você vai colocar elas em prática. Então, são as ações, né, de marketing, o que você realmente vai fazer. Você vai colocar na prática, né? A quinta etapa é o orçamento, então você vai definir qual vai ser o orçamento que você vai utilizar para a elaboração do plano, para a realização das ações de marketing que você definiu. Então, você já fez todo aquele processo de planejamento ali, você já sabe quais táticas você vai colocar em prática, então você determina quanto você quer gastar naquela prática, né? Então, é importante você ter aí uma noção de quanto você tem em caixa, para que você não gaste mais do que você tem, né? Para que todas as ações estejam dentro do teu orçamento. Então, qual que é o custo das ações, o custo dos profissionais envolvidos, caso você contrate alguma empresa especializada, e o tempo em que você vai realizar essas ações dentro ali do seu objetivo, né? E por último, então, uma análise geral, né, que é o controle das ações que você fez e dos resultados que elas trouxeram para a sua empresa. Então, é importante ter planilhas de controle e a partir então dos resultados, da análise dos resultados, você vai fazer os ajustes necessários para que te traga melhores resultados, né? Então, de repente, se você tiver que fazer de novo, você sabe exatamente aonde você tem que melhorar, né? O que você tem que fazer para te ajudar. A autoanálise, então, é fazer uma análise da sua empresa, né? Coletar informações sobre a sua empresa, todo tipo de informação, tudo que vai te ajudar a saber exatamente ali onde que você está, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? É importante ter tudo isso registrado também, né? É importante você fazer isso de forma que fique tudo registrado para que nada te saia do seu controle, né? Para que nada saia, para que você não esqueça de nenhum detalhe. A autoanálise também vai permitir que você conheça melhor seu produto ou serviço, porque você vai analisar especificamente, né? E vai te permitir também conhecer melhor o seu público-alvo. Então, essas duas etapas, elas são muito importantes para o restante do plano, né? Porque você vai focar ali em exaltar os benefícios do seu produto, as necessidades que ele atende, então é importante você conhecer ele e todo o marketing ele é feito para atingir o seu público, né? O seu público-alvo. Então, você tem que saber exatamente quem são para você saber os meios que você vai utilizar para atingir aquele público. Então, quem é a empresa, né?
os dados da empresa, tudo que for relacionado à sua empresa, quais são os pontos fortes da sua empresa, quais são os pontos fracos, como que é o mercado de atuação, né, do seu produto ou serviço, né, como que funciona aquele mercado ali, quem são seus concorrentes, quais são as ameaças externas para o teu negócio, né, então essas são algumas informações que você precisa ter sobre a sua empresa. São exemplos, né, de informações que você pode estar coletando sobre a sua empresa para que você tenha esse melhor conhecimento. Então, a respeito da organização em si, alguns dados básicos, né? Então, nome, contrato social, CNPJ, localização da empresa. A localização também é importante, porque ela também vai afetar ali no seu público, se você atende o público ali da sua região, ou se você atende um público de fora também. Então, a localização é importante. O site, se a empresa tiver site, o contato, o histórico da empresa, né? As áreas de atuação da empresa e o faturamento. Também são importantes porque de repente você quer aumentar o seu faturamento. Então você precisa saber qual que é o atual, exatamente, né? Para que você saiba o quanto você quer aumentá-lo, né? E como fazer para aumentá-lo. Então, esses dados sobre a organização. Alguns dados sobre o serviço, então, o nome do serviço, né, caso você seja uma prestadora de serviço, a descrição do serviço que você presta, quais são os benefícios do seu serviço, quais são as características dele, as vantagens e as desvantagens, né, tanto para você quanto para o consumidor. Essa parte é importante também, não só para o plano de marketing, mas também para você ter em mente, né, quais são essas vantagens e essas desvantagens do serviço que você presta, para você estar melhorando, para você buscar ferramentas que te ajudem a melhorar essas desvantagens, né, para te auxiliar na sua prestação de serviços. Como o serviço é usado, né, o local onde faz, qual que é a forma de uso, qual que é a frequência que os seus clientes usam, né, de repente o serviço que você presta a cada 15 dias tem que prestar novamente, por exemplo, designer de sobrancelha, um exemplo básico, geralmente uma vez por mês, né, a mulher vai e faz a sua sobrancelha, então a todo mês você pode prestar esse mesmo serviço para a mesma pessoa. Então a pessoa vai te voltar ali todo mês. Então é importante você saber essa frequência para você continuar ali com o seu cliente, né? Para que o cliente volte. Então, para você criar ações que fazem com que seu cliente seja frequente ali no teu serviço, seja sobre o produto ou sobre o serviço, também é importante você fazer essa descrição, esses dados. Então, os objetivos da empresa em si, não do plano, né? Do plano a gente vai definir mais para frente. Mas os objetivos da empresa, os objetivos a curto prazo, a longo prazo e a imagem da marca. Qual que é a imagem da sua marca, né? Como que a sua marca é vista perante as pessoas. E caso você ainda não tenha empresa, ainda não tenha aberto empresa, esses dados são importantes também para a definição, para o planejamento da sua empresa, né? Então, eu acredito que vocês viram aí no primeiro módulo, como fazer um planejamento estratégico para abrir uma empresa, né? Então, esses dados todos também são muito relevantes para se utilizar no planejamento estratégico. Então, os objetivos específicos da empresa, né? Os objetivos estratégicos, onde a empresa quer chegar, o que a empresa quer fazer e quais os objetivos de marketing, então, né? Qual que é o volume de vendas, aumentar o volume enquanto, né? Qual que é o valor que você quer a mais, qual a participação no mercado, de repente o seu objetivo é aumentar sua participação no mercado ou ampliar o mercado, então você tem que definir quais são os objetivos da sua empresa, definir o perfil da sua empresa e missão, visão e valores da empresa, isso é importante também, tá? No marketing a gente usa muito isso também, né? Quando você quer mostrar para o seu público, quando o seu público vê que às vezes a gente acha,
que, né, para que isso, né? É uma coisa de empresa grande, mas não é. Quando a pessoa olha para tua empresa e vê que você tem missão, visão e valores e concorda com tudo ali que você colocou, né? Então ela vê onde que você sabe onde você tá, você sabe onde você quer chegar, você sabe qual a missão você quer cumprir com com seus clientes e quais são os valores que você da sua empresa, né? Que você, como você age dentro da sua empresa, ele tem uma visão melhor sobre a sua empresa. Então, essa definição de missão, visão e valores também é importante para a utilização no plano de marketing. E sobre os concorrentes, então, né? Você tem que ter tem que estudar os seus concorrentes, tem que saber como eles oferecem o produto, né? Seja o mesmo produto, o mesmo serviço que você presta. Então, quais são as principais vantagens e desvantagens dos seus concorrentes? Quais são os diferenciais dele e quais são os diferenciais do seu serviço para o dele? É importante você saber para que você exalte esses diferenciais, né? Como que eles prestam um serviço, qual que é o investimento deles em comunicação, qual o grau de organização da concorrência, quais as principais estratégias de marketing que eles utilizam, como que é a propaganda deles, quais os objetivos que dá para perceber pelas propagandas, né? Os concorrentes indiretos estão crescendo, estão diminuindo ou estão estáveis, né? Por quê? Então você vai avaliar cada aspecto dos seus concorrentes. Então quais são os consumidores que vão na concorrência, quais são os dados deles, como que é dividido o serviço deles. Então é importante você ter essas informações sobre o seu concorrente para que você elabore um plano de marketing que valorize o seu perante o dele, né? Lógico que não diretamente, né? Não é uma relação Coca-Cola versus Pepsi, mas você consegue elaborar um plano melhor quando você conhece a sua concorrência. E com certeza, o mais importante são os consumidores, né? Afinal, é para eles que vai ser feita todo esse planejamento, né? Para eles que vai ser feito o marketing. Então, é importante você definir quem é exatamente o seu consumidor, né? Então, qual que é a ocupação, a profissão deles, qual que é o nível de escolaridade, a localização deles, a faixa etária, o sexo, nível de renda, se tem filhos ou não, se tem hobbies, quais são seus hobbies, né? Quem são seus influenciadores de compra, né? Por que que eles compram? Quais são as necessidades deles? Em relação às atitudes deles também, eles procuram pelo preço ou prezam pela qualidade? Qual que é a frequência de uso deles daquele item ou daquele serviço? A sazonalidade também, né? Em que hora do dia eles costumam fazer as compras ou em que estação do ano eles costumam utilizar os seus serviços, nos feriados, né? Ou ocasiões especiais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso afeta o seu negócio? Os seus clientes consomem mais nessas datas? Então, para que você faça, elabore estratégias que englobem tudo isso, né? Quem toma a decisão de procura e de compra, né? E quem efetivamente fecha o serviço. Então, por exemplo, ali, quem toma a decisão de procura e de compra, por exemplo, se você se o seu produto é para crianças, por exemplo, quem toma a decisão de compra é a mãe ou o pai, né? Então, quem efetivamente fecha o serviço. Então, você tem que focar nisso também, porque a sua propaganda ela vai ser para criança, né? Se o seu produto é para criança, você quer que a criança veja aquilo e deseje. Mas quem vai tomar a decisão de compra é a mãe ou o pai. Então, você também tem que pensar nisso na hora de fazer o teu marketing, né? Então, é importante definir bem. Quanto mais você conhecer o seu cliente, mais
você consegue atendê-lo melhor, mais você consegue elaborar um plano de marketing melhor. Então, quanto mais detalhes sobre o seu público você tiver, melhor. O plano de marketing é voltado para atingir o seu público-alvo, né? As pessoas que irão consumir seus produtos e serviços. Então, entender quando, como e por que o seu cliente procura o seu serviço é essencial, né? Não tem como elaborar um plano de marketing se você não entende bem quem é o seu consumidor. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma empresa, né, para responder todas aquela análise da empresa. Então, a empresa RN Festas está localizada no Ceará e a empresa então não tem site, né? Usa o Facebook e o e-mail pessoal. Aí tem ali o contato, o histórico da empresa, a área de atuação dela, faturamento ela não disponibilizou informação, os dados sobre o serviço, então, preço, custo-benefício, vantagens do serviço, desvantagens, como é usado, qual que é a frequência de uso, então, de 3 a 10 eventos ao mês ao longo de todo o ano, é dividido em estações, baixa estação, alta estação, quais são os concorrentes, quais são as vantagens dos concorrentes, qual o diferencial dessa empresa, qual que é a imagem da marca. Não tem uma imagem definida, porém almeja construir uma imagem forte junto aos clientes. Então, isso aqui já pode ser utilizado para definição de objetivos. Qual que é o mercado, né? Então, como o serviço é executado, qual que é o investimento em comunicação, qual que é da concorrência, né? Qual que é o grau de organização dos concorrentes. Então, utilizou 2 concorrentes aqui. Então, quais são as formas, quais são as estratégias de marketing de alguns dos concorrentes, dos principais, né? Então, patrocínio, divulgação em comércios, divulgação boca a boca, qual que é a propaganda, comercial de 30 segundos em painéis de LED. Então, tem aqui os dados sobre os concorrentes. Está crescendo? Foi percebido um aumento na concorrência. Quais os dados dos consumidores? Então, a maioria é classe média, B, C e D e E. Qual que é a divisão dos serviços, quantos serviços são oferecidos, esses dados do concorrente, né? Quais são os consumidores do concorrente, quais são os potenciais compradores, qual a profissão, né? O nível de escolaridade, qual que é a localização, idade, sexo, nível de renda, influenciadores de compra, qual que é a necessidade satisfeita, né? Qual que é a atitude do consumidor em relação a preço? Satisfeito, quase não há busca por diminuir o preço. Qualidade, satisfeito, volta a usar os serviços no outro ano, mesmo se não usar o serviço todo, aluga alguma coisa e ainda divulga a empresa. A frequência de uso, constante. Sazonalidade, qual que é o horário do dia, principalmente à noite, quais que as estações do ano, procurado o ano todo com baixa procura, mesmo assim mantendo uma média de 2 a 3 aniversários por mês e aluguel de material. Então, olha que legal as informações. Quais são os objetivos a curto prazo? Então, definir sua imagem de marca para que assim possa melhorar possa melhor se fixar na mente do mercado-alvo. Então, é definir uma imagem de marca. A longo prazo, desempenhar um papel importante no setor de decoração de festas. Quais são os objetivos específicos, estratégicos da empresa? Posicionar efetivamente sua marca no mercado no intuito de consolidar seus clientes e conquistar novos. Então, os objetivos de marketing em volume, aumentar o volume financeiro com o aumento dos clientes. Valor, aumentar o índice de lembrança da marca, né? Aumentar o valor da marca para os clientes. Participação, aumentar o percentual de participação no mercado e ampliação do mercado, manter a liderança no mercado de classes B, C e D. Então, a gente vê objetivos aqui, mas a gente não vê nada especificado. Então, aumentar o volume financeiro, enquanto seria interessante colocar aqui também. Aumentar o índice de lembrança, enquanto, né? Ter dados específicos, lembrando que os objetivos têm que ser específicos. Objetivos de comunicação,
Problemas que atrapalham a obtenção dos objetivos. Olha que legal, relata até os problemas aqui. Quais são as oportunidades, então, que facilitam a obtenção dos objetivos? Estratégias. É, Quais são as promoções que têm sido empregadas para aumentar as vendas? O que pensa o cliente em relação à função da empresa, se está satisfeito, né? A diversificação do produto, a comparação das empresas no mercado. E verba. Não está disposto a gastar demasiado, apenas o necessário para criar logomarca e acessórios básicos. Por enquanto, não disponibiliza de muita verba para comunicação, mas aqui é interessante colocar exatamente quanto você tem, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma empresa, né, onde foi realizado um planejamento de marketing, né? Isso aqui é retirado de um trabalho de conclusão de curso, né? Mas eu vou deixar disponível para vocês no grupo, para vocês terem uma ideia de como que foi feito aí na prática esse levantamento da empresa. Então, aqui a gente consegue ter várias informações sobre a empresa, sobre o que a empresa procura e concorrentes, consumidores. Então, isso aqui ajuda bastante na hora de fazer o seu plano de marketing, tá? Então, vou deixar disponível para vocês terem uma ideia de como aplicar isso na empresa de vocês também. E para ajudar, então, a analisar os aspectos internos da empresa, a gente tem algumas ferramentas. Eu vou apresentar para vocês a análise SWOT. Na verdade, eu vou apresentar não porque vocês já viram isso no módulo 1, né? Vocês já viram sobre a análise SWOT, mas eu vou dar um exemplo aqui na prática para que vocês façam. A análise SWOT, ela é importante no planejamento estratégico da empresa, mas ela também é muito importante no planejamento de marketing, porque assim você consegue identificar, né, as características-chave da empresa e do mercado em que ela atua, você consegue identificar ali os aspectos que você tem que melhorar para que a sua empresa cresça, né, para que sua empresa se desenvolva, e você consegue observar ali quais os pontos que se encaixam ali com o marketing para você estar fazendo o seu planejamento de marketing. Então, a análise SWOT, ela tem o objetivo, então, de identificar características-chave da empresa e do mercado em que ela atua. Ela é dividida em duas partes, né? O ambiente interno, que engloba as forças e fraquezas da empresa, que são pontos em que você tem controle sobre, né? Você consegue controlar as forças e fraquezas da sua empresa. E o ambiente externo, então, que é as oportunidades e ameaças, que são os aspectos que você não tem controle, que você não tem como mudar, né? Então, a análise SWOT faz o diagnóstico da empresa e do mercado, auxilia na tomada de decisões, mostra os pontos em que a empresa precisa melhorar, e ela é utilizada então como base para planejamentos estratégicos e para planejamento de marketing também. E ela vai te permitir obter uma estratégia a partir do conhecimento de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a análise SWOT vem do inglês, né? Mas que quer dizer basicamente força, fraqueza, oportunidade, ameaça. A gente também tem no português fala-se FOFA, né? Análise FOFA, mas a maioria vai falar SWOT mesmo, né? Então, dividida entre fatores externos e internos, positivos e negativos. Então, um exemplo ali, né? De forças, a qualidade do serviço ou do produto que a sua empresa presta, né? Que a sua empresa comercializa. O preço pode ser uma força. A localização da empresa pode ser uma força, como pode ser uma fraqueza também, né? Dependendo aí do que você quer atingir, né? O tempo de mercado, né? O tempo de atuação da empresa pode ser uma força. As vantagens competitivas, né? Então, você responde ali quais são as vantagens competitivas da sua empresa para serem forças, né? A reputação da sua empresa, as competências da equipe, se você tem uma equipe boa, se você tem uma equipe de qualidade, né? É uma força também. E as fraquezas, então, quais são as fraquezas da minha empresa, né? Pode ser a comunicação que é falha, pode ser uma equipe não capacitada, pode ser que me falte recursos, que eu
não tenha recursos para investir na empresa. Então, você responde ali por que meu cliente escolheu a concorrência, né? Você pode responder essa pergunta para identificar as suas fraquezas, né? Por que meu cliente escolhe a concorrência? O que falta eu oferecer na minha empresa, né? E então, do ambiente externo, quais são as oportunidades, as tendências de mercado? Inovação tecnológica que pode agregar no meu negócio, então de repente ficar atento ao ambiente externo se houve o lançamento de alguma inovação tecnológica que pode agregar no negócio, e onde os concorrentes falham, né? As falhas do concorrente também trazem oportunidades para a sua empresa. Ali em questão da inovação tecnológica, eu vi recentemente, eu fui procurar uma designer de sobrancelhas, né? Já que a gente entrou nesse assunto. E eu achei bem bacana, né? Hoje em dia, muitos empreendedores utilizam o WhatsApp Business, né? Que é uma ferramenta aí que veio para ajudar muito o cliente, né? Então, muitos utilizam o WhatsApp normal ali para atendimento, mas o Business, ele é bem completo. E eu procurei por essa profissional, e eu achei muito interessante que eu entrei no Instagram primeiro, né? E daí ela deixou lá o link pro WhatsApp. E quando eu clicava no link, ele já me dava os horários que ela tinha disponível, os preços dos serviços e os dados da localização, tudo sem eu precisar entrar em contato direto com ela. Então, antes de eu entrar em contato, antes de conversar com ela, já mostrava ali quais as datas disponíveis, valores, tudo para eu decidir se eu queria entrar mesmo em contato com ela ou não. Então, olha que legal. Para alguns serviços, isso é excelente, isso é maravilhoso. Então, são inovações que agregam muito ao seu negócio, porque você já consegue visualizar, ó, com essa ferramenta você já consegue visualizar ali tudo, né, tudo ali sobre o profissional, e muitas vezes a gente reclama assim de que a pessoa vem, pergunta e depois não aparece, não fala mais nada, ou marca o serviço e não comparece, e você fazendo essa triagem antes, a pessoa nem chega a falar com você, né? Então você não se preocupa com essa parte. Então eu achei muito interessante, né? Então pode ser uma oportunidade. E ameaças são fatores, né, que estão fora do controle e que podem ameaçar. Então, a existência da sua empresa ou a distribuição dos seus produtos. Então, quais são as ameaças? Crise econômica, concorrência, né? Se a sua concorrência é forte, ela é uma ameaça. Assim como você vai analisar a concorrência, né, a sua concorrência também vai te analisar, porque você é a concorrência dela. E legislação pode ser uma ameaça, mas legislação também pode ser uma oportunidade. Vejam só os fabricantes de cadeirinhas, de bebê conforto para carro. Quando foi instituída, né, a lei que obrigava a utilização desses equipamentos de segurança no carro, então essas empresas passaram a vender muito mais. E hoje em dia a gente já vê vários tipos, né, de todos os modelos, de tudo que a gente imaginar. Então a legislação também pode ser uma oportunidade para o seu negócio. E aí você tem que identificar dentro do seu negócio o que você vai, né, o que é uma ameaça, o que é uma oportunidade, e você tem que estar sempre atento a esses aspectos, porque de repente você fez a sua análise SWOT hoje. Hoje, por exemplo, a legislação não era uma ameaça para o seu negócio, mas de repente daqui a um mês foi instituída uma lei que ameaça a sua empresa. Então é importante você ter uma frequência aí nessa análise SWOT para que você esteja ciente, né, de tudo que envolve ali o seu mercado, a sua atuação. Um exemplo, então, de análise SWOT. Nesse caso aqui, então, dentro do ambiente interno, a empresa reconheceu como forças os recursos financeiros, a marca que é bem conhecida e as habilidades tecnológicas da empresa. Como fraquezas, a falta de direção estratégica, os altos custos e as instalações obsoletas, né, que já passaram do prazo, que já passaram né, que já estão obsoletas. O ambiente externo, então, identificou-se oportunidades como novos mercados potenciais, novos produtos potenciais e queda de barreiras comerciais e
internacionais, né? Então, oportunidade de exportar. Ameaça são nova concorrência, o crescimento lento do mercado e novas regulamentações. Então, esse é um exemplo de algumas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, feita essa análise SWOT, você já está conhecendo bem o ambiente interno da sua empresa, né? O que engloba ali a sua empresa em si. Para ajudar você no planejamento, é interessante fazer também uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado vai te auxiliar tanto na sua empresa quanto na pesquisa dos concorrentes, né? Você pode fazer pesquisa para conhecer os concorrentes, você pode fazer pesquisa para conhecer os seus consumidores. De repente você não conhece bem, né? Você não conseguiu definir quem são seus consumidores porque você não conhece bem quem são. Então a pesquisa de mercado, ela pode te ajudar nesse sentido também, de conhecer melhor os seus consumidores, de conhecer melhor o seu mercado de atuação. Então, as pesquisas de mercado são trabalhos realizados para coletar dados, informações, preferências, comportamentos, hábitos de compra, opiniões e muitos outros temas. Esse instrumento é utilizado para entender a realidade de um determinado mercado ou assunto e, dessa forma, formar então uma base sólida e rica para conseguir tomar as melhores decisões possíveis a respeito do seu negócio. Então, faz com que a empresa consiga se estruturar melhor a fim de ter mais chances de sucesso. Então, é uma ferramenta importante aí para ser utilizada. E como que faz, então, uma pesquisa de mercado? Qual que é o passo a passo dessa pesquisa? Primeiro, você vai definir o objetivo da pesquisa. O que você quer com essa pesquisa, né? Qual que é o seu intuito? Então, alguns exemplos: definir a qualidade ou variedade de produtos, otimizar preços, aumentar a cobertura de vendas. Você pode fazer para conhecer a concorrência, para verificar quais são os pontos fortes da concorrência, para conhecer melhor o seu público. Então, você vai definir ali qual é o objetivo da sua pesquisa de mercado. Definir o objetivo, você vai definir o público-alvo. Então, pode ser seus fornecedores, concorrentes, clientes ou consumidores em geral. Então, você vai definir ali quem que é, em quem você vai aplicar essa pesquisa, né? Para quem você vai direcionar a sua pesquisa. Direcionou a pesquisa, definiu o seu público-alvo, você parte então para a amostragem. O que é a amostragem? São as pessoas que serão entrevistadas. Quantas pessoas serão entrevistadas, né? De quanto de amostra eu preciso para definir ali, né? Para alcançar ali o objetivo da minha pesquisa, né? Se eu tenho muitos concorrentes, o público-alvo não tem como eu entrevistar todas as pessoas que podem ser meu público-alvo. Então, eu tenho que definir uma quantidade de pessoas que vai representar aí a totalidade do meu público. Definir a amostragem, então, vou elaborar um roteiro para fazer a pesquisa, né? Então, é o formulário propriamente dito, né? É recomendável que as perguntas sejam sempre simples, imparciais e diretas. Então, você vai elaborar as perguntas que você vai fazer, né? O que você quer conhecer, por exemplo, do seu público? Quais são os aspectos que você quer conhecer do seu público? Então, faça pesquisas direcionadas a isso, né? Você pode perguntar os dados básicos, como idade, sexo, se a pessoa tem filhos ou não. Você pode perguntar coisas mais complexas, mas é interessante que seja simples de responder, para que não canse, né, o seu público ali da pesquisa, para que eles não deixem de responder, né? Então, quando você vai responder uma pesquisa, um formulário, alguma coisa, você quer que seja o mais simples possível para você acabar aquilo ali mais rápido, né? Hoje em dia, a gente quanto mais simples e mais rápido possível, melhor, porque a gente não tem tempo a perder. Então, é importante que o seu roteiro, que as suas perguntas sejam rápidas, né? Que a pessoa não perca muito tempo ali nas respostas. Definiu o roteiro, então você parte para a aplicação da pesquisa em si, né? Para a realização da pesquisa e levantamento de dados. Você aplicou a pesquisa, recebeu todos os dados, é o momento de fazer a análise, então, né? Então, você vai fazer a compilação dos dados, analisar as respostas e
organizá-las de acordo ali com o seu objetivo. Então, você conseguiu as respostas, faz análise ali das respostas que você conseguiu. Existem algumas ferramentas que ajudam nessa parte de pesquisa de mercado. Eu trouxe algumas que segundo a minha pesquisa, são gratuitas, né? E oferecem ali uma base para vocês, caso vocês queiram pesquisar. Então, existe a ferramenta Think with Google, né? Pense com o Google. E ali dentro da ferramenta possui alguns relatórios, artigos, ideias sobre o mercado, sobre o comportamento do consumidor, sobre tecnologia. Então tem vários artigos sobre negócios, né? É interessante vocês olharem lá, porque tem bastante coisa assim, né? Que vai te dar uma ideia melhor. De repente, se a sua pesquisa é sobre ideias para começar a empresa, né, para começar o seu empreendimento ou para melhorar alguma coisa, tem bastante coisa de marketing lá também, então é interessante vocês olharem. O Sebrae, né, o Sebrae ele oferece diversos conteúdos, orientações, pesquisas sobre empreendedorismo, tudo gratuitamente, né, então o Sebrae tem bastante recursos sobre isso. Eu vi também uma ferramenta do Sebrae que chama Radar Sebrae, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas infelizmente, pelo que eu vi, não tem aqui opção aqui do Paraná, né? Que é a nossa região, né? Eu vi, o mais próximo daqui, se eu não me engano, era Rio Grande do Sul, que tinha lá, né, como opção. Mas é uma ferramenta bem bacana também, que te dá ali informações sobre a concorrência, sobre o mercado, te dá opções de negócios para você investir. Então, uma ferramenta bem bacana também que o Sebrae disponibiliza gratuitamente. Mas mesmo assim tem vários artigos também, tem conteúdos, tem cursos gratuitos, então é interessante dar uma olhada lá no Sebrae. O website Grader, eu deixei ali o endereço para vocês também. É uma plataforma gratuita para analisar os detalhes do seu site e dos seus concorrentes. Então, você entra lá, coloca o site e ele te dá informações sobre o site, né? Sobre acessos do site. Você pode analisar, caso você já tenha o site, você pode analisar o seu site. Caso você tenha o site dos concorrentes, analisa o site dos concorrentes. Então, é bem interessante também. E tem o SurveyMonkey. Ele possui vários templates disponíveis para elaboração de questionários de acordo com seus objetivos. Ele é gratuito também, então é uma plataforma para elaborar questionários. Então, no momento que você for fazer a sua pesquisa de mercado, você pode utilizar essa ferramenta, né, para fazer ali as suas pesquisas. Ele tem exemplos prontos, né? Então, já tem os temas lá, você entra lá, você vê exemplos já prontos do tipo de pesquisa que você quer realizar. Então, é bem interessante também para vocês darem uma olhadinha. E então, vamos para a segunda etapa do plano de marketing, né? Então, a primeira etapa a gente fez a análise da empresa, análise dos consumidores, dos concorrentes, do mercado. Então, agora a gente vai definir quais são os objetivos do nosso plano de marketing, o que a gente quer alcançar com esse plano, né? Qual que é o nosso pensamento ali, né? Então, é importante na definição do objetivo ter clareza e objetividade, né? Então, o seu objetivo ele tem que ser claro e ele tem que ser objetivo. Você não tem que perder tempo ali, né? Ele tem que ir direto ao ponto. É importante não colocar muitos objetivos também, porque quanto mais objetivo, mais confuso, mais difícil fica. Então, coloque poucos objetivos, um objetivo só, né, para que fique mais fácil fazer esse planejamento das ações, né? Então, quais podem ser os objetivos? Pode ser lançar um novo produto, né? Então, de repente, você quer lançar um novo produto, aí você faz o seu plano de marketing para lançar esse produto. Pode ser para o reconhecimento da marca, pode ser para aumentar as vendas, né, que é o mais utilizado. Pode ser para o reconhecimento dos produtos ou serviços e pode ser para ampliação da atuação online. Então, pode ter vários objetivos, pode ter vários objetivos no sentido de que você tem várias opções de objetivo, né? Mas é interessante você escolher apenas um ou dois no máximo. Então, para a definição dos objetivos, você pode utilizar a metodologia SMART, né? Porque, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas, mas aumentar as vendas é tão subjetivo, né? Quanto que eu vou aumentar minhas vendas? Eu preciso ter algo claro, né? Específico. Então, a metodologia SMART te ajuda nisso.
Então, SMART significa ali que específico, né? O seu objetivo tem que ser específico, mensurável, alcançável, realista e temporalmente delimitado. Então, específico em que sentido? Ele tem que ser claro, né? Por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas, mas em quanto que eu quero aumentar, né? Aumentar as minhas vendas é muito amplo, mas aumentar as vendas em 10% é específico. Então, eu quero aumentar as minhas vendas em 10%. Então, eu posso responder para definir, para deixar o meu objetivo mais específico, eu posso então responder algumas perguntas, né? O que será conquistado com essa meta? Quem serão os responsáveis por ela? Onde ela será realizada? Como será conquistada? E por que ela é tão importante? Então, eu quero aumentar as vendas em 10%, né? O que será conquistado com essa meta? Bom, se eu aumentar as minhas vendas em 10%, eu vou ter recursos o suficiente para investir em equipamentos que vão melhorar a minha capacidade de produção em 20%, por exemplo. Quem serão os responsáveis por ela? A área de marketing. Onde ela será realizada? Na internet? Como será conquistada? Né? Então, através de divulgação, né, dos produtos e serviços. E por que ela é tão importante? Porque ela vai me ajudar a investir dinheiro na minha empresa. Ela tem que ser mensurável. O que é mensurável? Você tem que conseguir acompanhar o progresso dela e identificar se a meta realmente foi alcançada. Então, você tem que conseguir mensurar essa meta, calcular essa meta, né? Acompanhar ela. E quais as perguntas você pode responder, então? Qual que é o resultado esperado, né? Em quanto tempo eu preciso desse resultado? E como eu posso mensurar isso? Então, como eu posso mensurar isso, né? Como eu posso medir se a meta está realmente sendo alcançada, né? Ela precisa ser atingível, né? Muitas vezes parece óbvio que, né, eu vou definir uma meta que vai ser atingível, um objetivo que vai ser atingido, mas você precisa analisar realmente é possível de ser alcançada nesse prazo. Isso consegue, né? Você consegue alcançar esse objetivo nesse prazo? Então, quais são as perguntas que você pode fazer para saber se a meta é atingível ou não? A minha empresa tem capacidade para isso? É viável financeiramente, né? Eu tenho recurso suficiente para isso? O histórico da empresa permite, né? Eu já fiz isso antes, deu certo, não deu certo? Então, ela precisa ser atingível, precisa ser relevante. É realmente importante, né? Também parece óbvio, né, que eu vou definir um objetivo que vai ser importante. Mas você tem que pensar não só em você, né? É importante para a empresa, é realmente importante para a empresa, é realmente importante para os seus para os envolvidos ali, né? Então, quais são as perguntas que você pode responder para saber se é realmente relevante? Quais são os impactos desse objetivo na minha empresa, né? Então, quero aumentar minhas vendas em 10%. Qual vai ser o impacto disso na minha empresa? Vou conseguir dinheiro para investir novamente na empresa. Então, é relevante? É relevante. É relevante para todos os envolvidos? Todos os envolvidos estão de acordo com essa meta? Com esse objetivo? Sim, todos estão de acordo. Todos acham importante. Então, vamos prosseguir com o objetivo. O momento é oportuno. Então, precisa também com prazo definido. O prazo é importante, né? Então, é o tempo necessário para você atingir o seu objetivo. Então, quais são as perguntas que você tem que responder? Esse cronograma, esse objetivo, tem cronograma definido e planejado? Tem, todos foram consultados sobre esse prazo. Esse prazo é possível mesmo, né? É possível alcançar essa meta dentro desse prazo, né? Todos estão de acordo? Qual que é a data final para alcançar essa meta? Então, eu quero aumentar em 10% em 3 meses, né? Então, é possível atingir essa meta dentro desse prazo? Sim. Então, é isso que você precisa responder, né? Essa metodologia SMART. Então, nesse exemplo, como que ficaria, então, uma definição de um objetivo? Então,
Nossa equipe de vendas aumentará os resultados de venda em 10% em 3 meses. Então, ali a gente tem quem vai ser o responsável, quanto tempo e quanto que vai ser o aumento, né? Então, com o resultado alcançado, a empresa terá dinheiro para investir em novos equipamentos que aumentarão a capacidade produtiva da empresa em 20%. E isso fará com que a empresa cresça ainda mais e fique bem forte, motivando todos os envolvidos e a equipe da empresa toda. Então, você consegue responder todos os aspectos ali da metodologia SMART, né? Tem todos aqui. Então, tem prazo, tem mensuração, como você vai medir, tem os resultados. Então, é importante você definir uma meta que tenha todos esses aspectos para que fique mais fácil de você identificar se realmente está alcançando o seu objetivo ou não. Para finalizar a aula, vou passar 3 vídeos para vocês. São 3 vídeos do Sebrae. São vídeos bem rapidinhos, mas que vão abordar os assuntos que a gente comentou na aula de hoje. Então, um vídeo sobre como analisar o ambiente da empresa, como montar uma análise SWOT e como fazer uma pesquisa de mercado. Embora rápidos, eles vão dar uma noção maior aí para vocês sobre esses aspectos que a gente falou hoje e algumas ferramentas também que vai abordar nos vídeos para vocês terem uma ideia. Então, são vídeos bem interessantes, que apesar de rápido, vão agregar bastante para vocês. Como montar uma análise SWOT na minha empresa? Para enfrentar o mercado e ser um empreendedor de sucesso, faça a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por meio dessa análise, você define os planos e metas da sua empresa, reconhece o ambiente para as melhores oportunidades, desenvolve potencialidades e mapeia ameaças externas. Relacione sua empresa ao seu ambiente. Busque informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros. Saiba sobre os preços praticados, meios de distribuição, fique antenado nas tecnologias disponíveis e atenção a fatores sociopolíticos. Olhe também para dentro da sua empresa. Verifique o desempenho dos departamentos, o poder da sua marca, os produtos e serviços oferecidos e a capacidade da equipe. Com esse levantamento, suas estratégias terão mais impacto. As oportunidades são situações, forças e ideias externas à sua empresa, dos quais você pode tirar proveito. As ameaças são fenômenos externos que podem criar obstáculos ao seu negócio, mas que poderão ser evitadas. As forças são vantagens da sua empresa que precisam ser potencializadas para que as oportunidades sejam aproveitadas. As fraquezas são desvantagens que impedem um melhor desempenho. Para fazer uma análise SWOT, siga esses passos. Primeiro, reúna uma equipe diversa. Estimule a participação. Segundo, registre, consolide e organize as informações para todos visualizarem. Terceiro, esclareça cada um dos pontos e consolide as ideias em comum. E por último, ordene os principais pontos detalhando bem cada um deles. Repita isso para fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise SWOT, você terá informações decisivas para formular suas estratégias e aproveitar as oportunidades. Sebrae. Como analisar o ambiente e projetar cenários. O planejamento estratégico é uma ferramenta que auxilia a operação das estratégias do pequeno negócio dentro de um processo flexível. Por meio dessa ferramenta, você promove mudanças e rearranjos dentro de determinados cenários identificados. Conhecer cenários e tendências oferece argumentos para quem se aprofunda no planejamento. É preciso entender que todas as empresas estão inseridas em um ambiente, e este ambiente tanto influencia como é influenciado. O primeiro ambiente é o macroambiente. Nele estão fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. É importante que você faça uma lista com estes fatores e enumere da seguinte maneira: 1. Impacto negativo muito forte sobre os resultados. 2. Impacto negativo moderado sobre os resultados.
3. Impacto positivo moderado sobre os resultados. 4. Impacto positivo muito forte sobre os resultados. E nenhuma das alternativas não impacta no resultado da minha empresa. Para todas as respostas 1 ou 4, elabore uma justificativa e uma estratégia. Alguns fatores podem impactar positivamente ou negativamente. Monitore os dois efeitos. Dentre os fatores políticos que podem afetar a sua empresa estão gastos do governo, carga tributária, programas de distribuição de renda, legislação trabalhista e fiscalização dos órgãos públicos. Já nos fatores econômicos, fique atento ao crescimento da economia, inflação, juros e poder de compra dos clientes. Nos aspectos sociais, observe as tradições e os costumes, níveis de desemprego, acesso à informação, preservação do meio ambiente e pressão por responsabilidade social. Por último, analise as questões tecnológicas, velocidade das mudanças no seu setor, existência de incentivos governamentais, existência de marcas protegidas e patentes. Como um primeiro passo desse levantamento, consulte revistas especializadas, participe de feiras e consulte sindicatos e associações. Buscar informações é uma das características mais importantes do empreendedor. Sebrae. Todas as decisões relacionadas a novos empreendimentos contêm certo grau de incerteza. Por isso, é importante que o empresário conheça bem o mercado de atuação. Para isso, pode-se utilizar a pesquisa de mercado. Mas o que é essa pesquisa e como realizá-la? A pesquisa de mercado visa orientar o empreendedor na definição das estratégias empresariais. Ela pode ser realizada por meio da coleta de dados primários, ou seja, diretamente com o público-alvo, como em entrevistas presenciais e questionários online, e também por meio de análise de dados secundários, quer dizer, já existentes como pesquisas do IBGE ou de instituições setoriais. A internet é uma grande aliada do empresário que conta com ferramentas gratuitas que permitem conhecer melhor o mercado, como, por exemplo, Google Trends, Google Analytics e Facebook Insights. Com o Google Trends, o empresário insere um termo e vê o interesse dos internautas. Assim, fica sabendo o quanto as pessoas se interessam por tal produto. O Google Analytics permite conhecer melhor o público que acessa o site da empresa, quantos visitantes, tempo que permanecem no site, cidade de onde acessam e comparar o desempenho com sites similares. Já o Facebook Insights permite entender o perfil de público que acessa uma página no Facebook e comparar o desempenho dela com os concorrentes. Compreenda que as formas convencionais de realizar a pesquisa de mercado são relevantes para qualquer negócio. Mas em uma realidade em constantes mudanças, é necessário que o empreendedor também utilize de informações disponíveis na internet, que são de fácil e rápido acesso. O Sebrae também fornece diversos conteúdos para te ajudar na elaboração de uma pesquisa de mercado, tais como cartilhas e artigos online gratuitos. Você pode conferir todo esse material no portal Sebrae. Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp, que estou disponibilizando alguns arquivos lá, né? Então, eu vou passar um link para vocês de um vídeo muito interessante de algumas ferramentas que você consegue utilizar para analisar seu público, sua concorrência. Então, encaixa bem aí com o nosso assunto de hoje. E esse vídeo ele é um pouco mais longo, então não vou passar durante a aula, mas vou enviar no grupo do WhatsApp de vocês para que vocês tenham acesso aí a esses recursos, tá? E também vou passar alguns arquivos para vocês também, tá? Então fiquem atentos ao grupo do WhatsApp.